Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Olha nós aqui nessa madrugada preparando esse café tão maravilhoso, com o maior prazer e honra, né? Para a gente desfrutar junto da palavra de Deus. Jesus disse que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus sabemos que ela cura, salva, liberta, ela sara, ela traz saúde divina, prosperidade, ela traz provisão, ela traz amor, ela traz capacitação de viver uma vida íntegra no Senhor. Amém? Estamos vivendo os últimos dias da terra e precisamos prestar atenção nos sinais, naquilo que está acontecendo em nossas voltas, que em conjunto com as profecias bíblicas se alinham para esses últimos momentos da terra. Você está preparado para ver o Senhor? Desejoso que isso aconteça? Maranata, volte Jesus. Amém? Quero mandar um abraço a todos vocês, meus amigos queridos, né, que acompanham, que divulgam o café. Lembrando que hoje teremos a nossa terça da oração da fé. Eu estarei ministrando nesse culto, vai ser uma grande bênção, né? E estou aqui propagando. Vá lá no nosso canal, dê um joinha, dê um clique lá. Amém, queridos? Não é verdade? E veja o que Deus está fazendo poderosamente nas nossas vidas, na sua vida, na nossa comunidade, na nossa cidade e pelo mundo afora. Então eu quero dizer que ele se comunica. Ele não é um Deus que guarda silêncio. Ele se comunica, se revela e se dá a conhecer. A própria criação é a expressão do seu caráter revelador, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. No princípio era aquele. O evangelista João afirma, né? Que no princípio era aquele que era a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Eu estou falando do apóstolo João. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aleluia. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus é luz, e não há nada que consiga apagar, ofuscar a luz do evangelho. Aleluia. Deus é luz e nele não há trevas. A luz não pode permanecer escondida. Ela ilumina, se expande, trazendo claridade à vida das pessoas. Assim é Deus. Crer em Deus é crer que Deus pode se revelar. Admitir um Deus vivo ou pessoal é negar que possa e deva revelar-se. É uma contradição. Então, crer em Deus é crer que Deus pode se revelar. Admitir um Deus vivo ou pessoal é negar que possa e deva revelar-se. É uma contradição. No princípio da história humana, Deus se comunicava com Adão e Eva, cara a cara, do jeito que nós estamos falando aqui, pessoalmente. Aleluia. Adão e Eva receberam conhecimento, comunicando-se diretamente com Deus e aprendendo dele por meio das suas obras. Posteriormente, a comunicação de todo o legado divino foi oral. Passava de pais para filhos, de avós para netos. Naqueles tempos, os homens viviam 800, 900 anos e a memória deles não estava ainda alterada. Aleluia! Pelas consequências do pecado, de modo que não era necessário guardar um registro escrito dos conselhos divinos. Mas com o passar do tempo e com a deteriorização física e moral do próprio ser humano, chegou um momento em que o homem teve medo até de ouvir a voz de Deus. Por ocasião da entrega dos mandamentos no Sinai, o povo pediu a Moisés: fala tu mesmo, aleluia, conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. E a partir daí Deus teve que escolher homens que viviam uma vida de comunhão especial com ele para comunicar-lhes o que esperava do povo. Aleluia. Essa comunicação foi dada em visões, sonhos e muitas vezes pessoalmente. Os santos homens de Deus cumpriam a ordem de escrever e guardar essas comunicações divinas. E é desse modo que chega até nós, que chamamos da Bíblia ou Escrituras Sagradas. Quais são as provas
que existem de que a Bíblia possa ser a palavra inspirada de Deus. Existem várias, uma delas, a declaração dos próprios escritores bíblicos. Paulo, por exemplo, afirma: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O apóstolo Pedro acrescenta: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. As declarações são contundentes. Deus inspirou esses homens para que eles pudessem escrever as mensagens divinas, por isso os escritores bíblicos tinham autoridade para dizer palavras de Jeremias, filho de Ilquias, palavra do Senhor no 13º ano do reinado de Josias, ou a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Contudo, como podemos ter certeza de que esses homens realmente foram inspirados por Deus? Não poderiam eles mesmos ter atribuído a inspiração? Não poderiam qualquer pessoa escrever algo afirmando que veio a eles a palavra do Senhor? É esse um motivo suficiente para acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, isso nos leva a alguns argumentos. O testemunho de Jesus Cristo, quando ele esteve neste mundo, usou muitas vezes as declarações dos escritores do Antigo Testamento. Não o teria feito esses homens não tivesse realmente sido inspirado pelo Espírito Santo. Jesus não teria feito se isso não fosse do Espírito Santo. A unidade na Bíblia. A Bíblia tem 40 escritores diferentes que escreveram num espaço de mais de 1.500 anos. Muitos deles não se conheceram entre si. João viveu 15 séculos depois de Moisés. Ambos, para você ter uma ideia, ambos nem sonharam em se conhecer. Mateus não conheceu Davi, nem Davi a Pedro, nem Daniel a Pedro, nem Lucas a Oséias. Entre eles há médicos, agricultores, pescadores, reis, militares, enfim, sua formação é variada e diversificada. Viveram em épocas culturais diferentes. No entanto, ao você ler a Bíblia, é como se todos tivessem combinado entre si, como teria sido dito. Você escreve até aqui e eu continuo. Você trata desse assunto e eu do outro. E ele faz o resumo e fechamos. Essa unidade do tema é uma prova de que existe um ser divino que não estava sujeito ao tempo e que inspirou todos eles. As profecias se cumprem. Já vimos cumprimentos de impérios extraordinários do profeta Daniel, capítulo 2, sujeitão de impérios que dominaram o mundo, mas aquela não é a única profecia existente. Aleluia. Sabe, meu irmão, minha irmã, né? Se cumpriu a profecia que nasceria um menino e seria chamado Emanuel. Aleluia. E ele seria Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Carregaria sobre os seus ombros toda a autoridade por séculos, séculos e a eternidade. E o nome dele foi advogado, conselheiro, Deus vivo. Aleluia. Senhor dos senhores, Rei dos reis, o nosso Salvador e Senhor. Esta é a maior profecia que se cumpriu até hoje na Bíblia. São relatos bíblicos que a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo, escrita por homens sim, mas é o Espírito que inspirou. Então, declare a palavra, medite nessa palavra inspirada. Ela vai te inspirar a viver o melhor. O Espírito Santo tem uma obra de inspirar homens derrotados a viver em vitória. O Espírito Santo tem uma obra maravilhosa de nos tornar sonhadores e desejosos de viver novamente. Confia na Bíblia. Declare a palavra. Pisa na cabeça desse miserável demônio, desse diabo safado, e diga para ele que a palavra de Deus é tudo para você, e Deus e a palavra são um só. Um bom dia. Pastor Beto Fernandes que te ama, em nome de Jesus, amém.